Continuação das profecias sobre as misérias que viriam no primeiro e no segundo cercos a Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículos 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Um dos pontos importantes dessa profecia de Nosso Senhor é a tomada de Jerusalém pelos romanos. Esse evento grandioso aconteceu cerca de 40 anos depois de proferidas as palavras que agora lemos. Uma completa narrativa do acontecimento encontra-se nos escritos do historiador Joséfo. Seus escritos são o melhor comentário sobre as palavras de Nosso Senhor, além de uma prova notável da exatidão de cada pormenor nas predições de Cristo. Os horrores e as misérias que os judeus suportaram durante o cerco de sua cidade superam tudo o que já foi registrado. Verdadeiramente, aquele foi um tempo de tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Alguns se surpreendem ao ver tamanha importância atribuída à tomada de Jerusalém. Tais pessoas preferem considerar esse capítulo algo ainda não cumprido. Esquecem-se, porém, de que Jerusalém e o templo eram o centro da antiga dispensação judaica. Quando foram destruídos, chegou ao fim o antigo sistema mosaico. O sacrifício diário, as festas anuais, o altar, o santo dos santos, o sacerdócio, tudo isso era parte essencial da religião revelada, até que Cristo veio, mas não mais depois disso. Quando ele morreu na cruz, a finalidade de todas essas partes foi terminada. Estavam agora mortas e só restava que fossem sepultadas. Porém, não convinha que isso fosse feito silenciosamente. Bem poderíamos esperar que o fim de uma dispensação dada com tanta solenidade, no Monte Sinai, fosse marcado por uma solenidade peculiar. Nesse sentido, era de se esperar que a destruição do Templo Santo, onde tantos santos do Antigo Testamento tinham visto a sombra dos bens vindouros, Hebreus 10:1, fosse assunto de uma profecia, que de fato foi. O Senhor Jesus prediz especialmente a desolação no lugar santo. O grande sumo sacerdote descreve o fim de uma dispensação que tinha sido preceptor para trazer homens a Cristo. No entanto, não devemos supor que essa parte da profecia de Nosso Senhor tenha sido inteiramente cumprida na primeira tomada de Jerusalém. É mais provável que as palavras de Nosso Senhor tenham uma aplicação mais ampla e ainda mais profunda. É mais provável que se apliquem a um segundo cerco a Jerusalém ainda por acontecer, quando Israel já tiver retornado à sua própria terra, e que se apliquem a uma segunda tribulação a vir sobre os habitantes de Israel e que só será detida pelo retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para alguns, uma visão semelhante dessa passagem pode parecer surpreendente, mas os que duvidam da correção dessa interpretação fariam bem em estudar o último capítulo do profeta Zacarias e o último capítulo de Daniel. Esses dois capítulos contêm descrições solenes e lançam luz sobre os versículos que ora estudamos e sua conexão com os versículos que vêm em seguida. Resta-nos agora considerar as lições contidas nessa passagem para nossa edificação pessoal. São lições claras e inequívocas. Nelas, pelo menos, não há obscuridade.
Antes de tudo, vemos que fugir do perigo pode, algumas vezes, ser o dever explícito de um crente. Nosso Senhor ordenou pessoalmente ao seu povo que fugisse em determinadas circunstâncias. Sem dúvida, o servo de Cristo não deve ser um covarde. Ele deve confessar seu mestre diante dos homens e estar disposto a morrer, se necessário, pela causa da verdade. Mas do servo de Cristo não se requer que se atire para dentro do perigo, a menos que isso faça parte do seu dever. Ele não deve envergonhar-se de usar meios racionais para prover sua segurança pessoal, quando nenhum bem seria conseguido caso ele morresse em seu posto. Há profunda sabedoria nessa lição. Os verdadeiros mártires cristãos nem sempre são aqueles que cortejam a morte e têm o afã de ser queimados ou decapitados. Há ocasiões em que o crente demonstra maior graça ao ficar quieto, esperando, orando e aguardando o tempo oportuno, do que desafiando seus adversários e atirando-se na batalha. Que nós possamos ter a sabedoria para agir nos tempos de perseguição. Tanto é possível ser impetuoso quanto ser covarde, e é possível perder a própria serventia quando se é muito exasperado ou muito passivo. Em segundo lugar, observemos que ao entregar essa profecia, Nosso Senhor faz menção especial ao sábado. Ele diz, abre aspas, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, fecha aspas. Esse é um fato que merece a nossa atenção. Vivemos em uma época em que a obrigação de honrar o sábado é frequentemente negada, até mesmo pelos bons cristãos. Eles nos dizem que o sábado não é mais obrigatório para nós, como não são as leis cerimoniais. É difícil enxergar como tal ponto de vista pode ser conciliado com as palavras de Nosso Senhor nessa ocasião solene. Quando predisse a destruição final do templo e das cerimônias mosaicas, parece que Jesus mencionou intencionalmente o sábado como se quisesse marcar com honra esse dia. Parece que ele dá a entender que, embora seu povo houvesse de ser absolvido do jugo dos sacrifícios e das ordenanças, para eles ainda restava a guarda do sábado. Hebreus 4:9. Os defensores do dia do Senhor devem lembrar-se cuidadosamente desse texto, pois é uma passagem de grande peso. Em terceiro lugar, vemos que os eleitos de Deus sempre são objetos especiais do cuidado de Deus. Por 2 vezes nessa passagem, o Senhor faz menção a eles. Por causa dos escolhidos, os dias da tribulação serão abreviados. Não será possível enganar os eleitos. Aqueles a quem Deus escolheu para a salvação mediante Cristo são os que Deus ama especialmente nesse mundo. Eles são as joias de toda a humanidade. Deus tem maior cuidado com eles do que com os reis que se assentam nos tronos, se são reis não convertidos. Deus ouve as orações dos eleitos. Ele ordena todos os acontecimentos entre as nações e as causas de guerras para o bem e a santificação de seus escolhidos. Ele os guarda por meio do Espírito e não permite que nem homem nem demônio os arranquem de sua mão protetora. Não importa qual tribulação venha sobre o mundo, os eleitos de Deus estão seguros. Que jamais repousemos enquanto não tivermos a certeza de pertencer a um número dos bem-aventurados. E nenhum ser humano pode provar que não é um dos eleitos. As promessas do Evangelho se estendem a todos. Portanto, esforcemo-nos para confirmar nossa vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Os eleitos de Deus são um povo que clama a Ele noite e dia. Quando Paulo viu a fé, a esperança e o amor dos Tessalonicenses, então reconheceu que eram eleitos da parte de Deus. 1 Tessalonicenses 1:4, Lucas 18:7. Finalmente vemos nesses versículos que, seja quando for, a segunda vinda de Cristo será um acontecimento muito súbito. Será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Essa é uma verdade prática que deveríamos ter sempre em mente. Sabemos pelas Escrituras que nosso Senhor Jesus Cristo, em pessoa, há de retornar a esse mundo. Também sabemos que ele virá em um tempo de grande tribulação, mas o momento preciso, dia, hora, mês e ano, está oculto para nós. Somente sabemos que será um acontecimento repentino. Nosso dever, portanto, é viver sempre preparados para a volta de Cristo. Que andemos pela fé e não por vista. Creiamos em Cristo, sirvamos a Cristo, sigamos a Cristo e o amemos. Assim vivendo, não importa o momento em que Cristo retorne, estaremos prontos para encontrá-lo.